falávamos que temos aqui 3 versões de ética e que temos uma ética que, de alguma maneira, predomina em alguns ambientes ou em muitos ambientes, que é a ética do dever, que prevalece na vida pública, e a ética da vontade, do instinto, das emoções, que prevalece na vida privada. Agora, essa ideia de que agir bem é segundo o dever, né, e essa outra ideia de que a gente tem que agir segundo as próprias paixões, e a ideia de que a felicidade não tem a ver com a vida moral, essa ideia é nova, porque da antiguidade até a Idade Média não foi assim. A pessoa quer ser feliz, ela precisa agir bem. Essa era a ideia que prevalecia. A gente vai ser feliz, vai ser alegre, vai ser realizado, vai ter uma existência plena. Na medida em que a gente seja justo, que a gente seja corajoso, que a gente seja prudente, tudo isso vai nos fazer felizes. A gente vai encontrar o nosso lugar no mundo quando a gente vive virtuosamente e se orienta porque a gente quer para um determinado fim que seja bom. Então, todos achavam que o segredo da vida feliz tinha a ver com a vida moral, com o agir bem. Então, a vida moral ela era compreendida como uma resposta à questão da felicidade. Mas, a partir do século XIV, essa visão mudou completamente, né? Ou seja, seriam moralmente boas as condutas que levam à felicidade, que é a visão aristotélica. E aí eu coloco a figura de Aristóteles, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, que digamos assim, o que é a vida feliz? A vida feliz tem a ver com virtudes em algum grau. Uma pessoa sem amigos não pode ser feliz, por exemplo. Uma pessoa que é corrupta não pode ser feliz. Por quê? Porque a vida moral tem a ver com a felicidade. Então, as respostas divergiam em relação ao lugar que ocupava o prazer. Mas, ou seja, o prazer integra a felicidade? Não integra a felicidade? Em que medida integra a felicidade? Isso as respostas divergiam. Mas que, com prazer ou sem prazer, virtude era essencial, isso todos estavam de acordo. Então, vamos ler aqui. As respostas divergiam, por exemplo, quanto ao papel atribuído ao prazer, mas concordavam com o ponto de partida. O prazer é o mesmo que alegria ou felicidade? O que nos satisfaz é alcançar o prazer, segundo a nossa natureza? E em relação à lei? E a lei moral e os mandamentos, que papel ocupam? Bem, os mandamentos, a lei moral, natural, é uma referência. Mas a virtude é algo pessoal e não se reduz a obedecer certos parâmetros. Então, o que a gente está dizendo aqui? Que a pessoa, o homem, ele é inerentemente moral. Isso está na nossa própria natureza. Somos seres morais. Eu tenho padrões exteriores que podem me ajudar a me orientar. Porém, a vida moral não significa cumprir esses preceitos. Então, vamos pensar assim, se a gente pega uma estrada, tem balizas, tem orientações, mas quem caminha por ela sou eu, e eu vou onde eu quero. Então, uma coisa não exclui a outra. O fato de você ter referências, padrões, mandamentos, o que a gente quiser, preceitos, isso não significa que eu não seja livre, porque uma coisa é liberdade, outra coisa é onipotência. A liberdade se dá na natureza. E como eu sou um ser racional, eu procuro entender o porquê. Posso buscar isso dentro de mim, posso buscar também fora de mim. Mas não é estar conforme a determinados padrões que me faz uma pessoa mais ou menos livre, porque a decisão é pessoal sempre. E é nós, pessoalmente, que entendemos o que é o bem e o mal. A moralidade é algo inerente à nossa natureza e não exterior a ela. Mas, dentro dessa dinâmica, vou voltar aqui a ela. Deixa eu, com licença aqui. Vamos por aqui que está mais fácil, né? Dinâmica da natureza humana. Voltando aqui a isso que nós já apresentamos. Nós percebemos o mundo, temos memória, imaginação, temos uma inteligência, uma razão, temos uma vontade, uma liberdade,
Temos tendências, apetites, irascível, concupiscível, amor, medo, paixão, ódio, raiva, desejo, prazer, dor, tristeza, tudo isso está na nossa natureza, nossa estrutura anímica. Essa linha aqui é uma linha imaginária, porque, obviamente, não é que esteja uma parte racional em mim e uma parte anímica em mim. Sensível. Aqui está o reino da sensação, da percepção, da abstração, quando eu passo para o nível intelectual, a deliberação e aqui os impulsos e, finalmente, a nossa ação. Existem ações que passam por esse processo todo. A gente sente, a gente avalia, a gente raciocina e a gente decide. E aí essa decisão pode ser acompanhada de um ânimo ou não, ela até contradiz a minha tendência, mas eu decido porque eu entendo que aquilo é melhor. Às vezes eu dou um exemplo muito singelo, mas que comigo aconteceu já várias vezes. Por exemplo, eu gosto de chocolate, eu sei que é saboroso, minha memória se recorda, eu já imagino que ele estará uma delícia, mas a minha inteligência diz 350 calorias. Preciso decidir. Minha tendência, meu deleite se inclina a tomar aquele chocolate. Eu posso agir nesse sentido. Mas eu posso pensar assim, não, embora seja muito delicioso, eu estou empenhada em perder uns quilinhos, eu não vou tomar. Nos dois casos, eu estou buscando um bem. Sentir um prazer ou me sentir feliz de estar mais magra. Nos dois casos, eu busco um bem. Como que eu vejo que eu fiz melhor? Depende. Pelas circunstâncias, pode ser mais interessante comer aquele chocolate, viver a magia do momento. Depois a gente malha um pouquinho e está tudo certo. E dependendo das circunstâncias, não. Eu digo assim, não, agora eu estou super empenhada, isso vai me puxar para trás, melhor não. Então, o que eu quero dizer? Né? Sempre buscamos o bem, é o que diz Aristóteles. E outra coisa que está dito aqui, que não são âmbitos separados, que é tudo junto e misturado. É tão junto e misturado que na Ética das Virtudes, olha que coisa curiosa. A gente fala que a virtude é um ato onde eu dirijo conscientemente a um fim determinadas escolhas. Então, eu estou falando o quê? Da vida intelectual e moral. Mas Aristóteles situa virtudes aqui, no plano dos apetites. Ele vai dizer que a justiça inere na vontade, a prudência na razão, mas a temperança inere no apetite concupiscível e a coragem no apetite irascível. Sendo que apetite irascível e concupiscível não é só o homem que possui, mas só o homem possui razão e liberdade. Então vejam como a virtude é algo interno ao homem, é um princípio interior de ação. E como a nossa educação na ética das virtudes tem a ver com ter familiaridade com o bem, onde a minha natureza se inclina ao bem. Por quê? Porque ela vislumbra ali um bem. E ela é capaz de discernir o que é melhor. E aí, quando a gente vai desenvolvendo certas qualidades, isso vai se tornando fácil. Então, é fácil para uma pessoa que é uma pessoa temperante não ficar bêbada. Ela não precisa fazer nenhum esforço para isso. Ela sabe apreciar uma boa bebida, uma boa cerveja, um bom vinho. Aprecia com moderação, porque ela é razoável. É fácil para uma pessoa que é corajosa enfrentar uma dificuldade, ser paciente diante de uma adversidade. Não é algo assim que exige uma força hercúlea de vontade para ela não reclamar. Não, ela tem uma virtude. Ela sabe lidar com contrariedades com elegância. Isso é racional? É. É deliberado? É. Mas já é fácil, porque ela adquiriu uma segunda natureza. Depois de um certo trabalho, para adquirir qualquer virtude, ela exige um certo esforço, exige uma razão da decisão, mas ela se torna connatural. Então, essa é a ideia da ética das virtudes. O que faz Kant? Separa o mundo sensível do mundo intelectual. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Por quê? Porque do mundo sensível eu nunca posso derivar uma lei universal. De onde que veio a lei moral? Da minha razão.
A minha razão, independentemente de qualquer experiência, ela sabe que eu devo agir segundo a máxima, segundo a qual age de tal modo que a tua máxima individual possa valer como máxima universal. Não tem nada a ver com os meus sentidos. Mas eu sinto uma inclinação, age de tal forma, por dever. Não é nem assim conforme dever, por dever. É isso que é agir moralmente bem. Nietzsche vai dizer o seguinte, isso aqui é balela. As pessoas que falam de vontade, liberdade, inteligência, isso daí é quem não sabe viver em plenitude. Inventa moral, inventa ética, inventa verdade, mas o legal é a gente viver segundo os nossos impulsos, segundo a nossa vontade e impulsos, só que desconectada da nossa inteligência e da nossa razão. E é isso que é agir bem, né? Bom, tem muitas derivações graves em relação a isso, porque ele acaba justificando, de certo modo, que os mais sarados, vamos dizer assim, né, as pessoas mais poderosas é quem tem direito a viver e o resto atravessa, porque né, as pessoas que não têm essas capacidades e não têm nem merecem viver, né? Então, nós somos os poderosos, né? Leva um individualismo extremo isso daí, porque você passa por cima de tudo por conta da sua vontade, a gente sabe aonde isso leva, ou pode levar, pelo menos. Enfim, é bastante perigosa, né, essa ideia, né, de que eu sou o super-homem e prevalece a minha vontade, quem tem mais poder manda, quem tem juízo obedece, porque eu quero. Ou porque eu posso, melhor dizendo. A partir do século XIV, essa visão das virtudes, ela muda completamente, mas completamente mesmo. E é isso que vai explicar, de algum modo, essa esquizofrenia que nós vivemos hoje, entre um convencionalismo extremo e um emotivismo extremo. Por quê? Porque a questão da felicidade é colocada de lado, né? E a análise moral fica restrita ao cumprimento de determinadas leis, né, impostas por Deus, né, como expressão da sua divina vontade. Isso vem de teólogos, concretamente de Guilherme de Ockham, né, que é um teólogo, um filósofo, né, do século XIV, que entendeu a vontade divina, a vontade de Deus que se expressa nas leis, nos mandamentos, de uma maneira completamente alheia em relação ao logos. Deus é puro logos. E a gente entende também, né? Deus é puro amor. Logos e amor estão unidos. Assim como na nossa natureza, a gente falava razão e liberdade constitui a nossa natureza racional, que no nosso caso, ela informa todo o nosso mundo sensível, mas em perfeita unidade, não são coisas contrapostas. Nem o sensível é contraposto ao intelectual e moral, nem o intelectual é contraposto ao moral. Há uma unidade aqui na pessoa. Pois bem, em Deus, Ockham, enfim, por conta de outras teorias que ele desenvolveu, Deus é o puro arbítrio, é a pura vontade, sobretudo. Então, o que Deus manda, a gente tem que obedecer. Mas se ele mandasse algo totalmente, aparentemente irracional, o certo é a gente obedecer. Digamos, a virtude ela está na obediência, sobretudo. Obedecer às leis divinas, sejam elas quais forem. Não precisamos entender coisa nenhuma, porque Deus é imprescrutável, Deus é arbitrário, Deus manda o que Ele quer. Então, tem a ver também com essa cisão, né, entre o que a gente pode captar dos objetos, a capacidade de formar conceitos que têm relação com os objetos, obviamente não esgotam os objetos, mas também não são arbitrários. Tudo bem? Dá para captar aqui a ideia de fundo? Então, isso vai dar origem a duas maneiras de entender a liberdade, que é reduzir a liberdade, no primeiro caso, aquilo que a gente falava ontem, que Santo Agostinho distingue. Ele distingue o puro livre-arbítrio da liberdade propriamente dita. Então, o que é o puro livre-arbítrio? A pura capacidade de escolha, que é o que a gente pode chamar de liberdade de indiferença. É indiferente, eu sou capaz de escolher isto ou aquilo, sempre. Mas
Eu tenho a capacidade de ter o meu autodomínio sobre os meus atos. Isso é a liberdade de qualidade. É a liberdade que permite com que eu adquira determinadas virtudes. Então, são dois planos diferentes. Quando a gente reduz a liberdade ao puro livre-arbítrio, além de perder a conexão com a razão, isso vai levar a dizer o seguinte: a gente tem que obedecer certas regras para a gente conseguir viver. Então, esse entendimento da liberdade como uma pura capacidade de escolha, e é isso, é tudo, né? Ou quase, a gente poderia dizer, uma espécie de onipotência, faz com que, como a vida social impõe necessariamente constrangimentos, a gente vai ser livre, mas tem lá uns constrangimentos que a gente vai obedecer porque não tem outro jeito. Então, que é o conceito, eu diria, que prevalece na nossa cultura. Se a gente pensar assim, viver, né, uma vida moral contradiz a tua liberdade? Ah, claro. Claro, a gente não pode fazer tudo que a gente quer, não é verdade? Então, a liberdade é fazer tudo o que eu quero. Né? Só que não é isso a liberdade. Fazer tudo o que eu quero é a liberdade de indiferença, o livre-arbítrio. Né? A liberdade é ter a capacidade de agir segundo determinados fins que podem ser orientados racionalmente, que vão me fazer uma pessoa melhor e mais livre. Então, se a gente não entende assim a liberdade como algo unido à nossa natureza racional e que eu tenho essa capacidade, se eu entendo que a liberdade é só puro arbítrio, simples, então é essa história. A gente se reinventa a cada 2 minutos, porque o que eu faço agora posso também mudar daqui a pouco, é indiferente. Eu perco a noção da natureza, eu perco a noção da continuidade. Eu viro uma espécie de arbítrio. Arbítrio não é o mesmo que liberdade. Existem pessoas que são arbitrárias, mas não são livres. Então, eu posso viver segundo o meu arbítrio. Mas eu sou livre? Não. Eu não consigo não agir desse modo. Eu não tenho essa capacidade sobre os meus próprios atos. Eu não sou capaz de orientá-los. É o exemplo típico, a gente já mencionou, de uma pessoa que tem um determinado vício. Ela não consegue. Então, mas eu faço o que eu quero. É verdade, você faz o que você quer. No plano arbitrário, do livre-arbítrio. Mas você não faz o que você poderia querer não fazer. Porque você não tem capacidade. Como eu diante de um piano. Eu tenho livre-arbítrio, eu posso ir lá e tocar qualquer coisa, mas liberdade eu não tenho. Porque eu sou incapaz de executar uma série de melodias e músicas. Eu não tenho essa capacidade, não, eu sou incapaz. Ah, mas você é livre? Sou livre. Tanto quanto o pianista Álvaro Siviero. Diferente, bem diferente. Eu tenho livre-arbítrio, ele tem liberdade, ele faz o que ele quer diante de um piano. Percebe a diferença? Só que, de um modo geral, muitas vezes a gente entende que a liberdade é esse primeiro sentido. Só que entender a liberdade assim vai nos levar a uma moral de obrigações. E aí está o problema. Olha o que vai dizer Guilherme de Ockham. Eu vou ler aqui com vocês, que talvez seja mais fácil. O livre-arbítrio seria a primeira faculdade da pessoa humana, cujos atos, originariamente, não dependem de nada, puro livre-arbítrio. Pode ser definido como o poder de escolher entre os contrários, entre sim e não, bem e mal. É a liberdade de indiferença. Então, ele reduz a liberdade ao livre-arbítrio. O livre-arbítrio não procede da razão e da vontade. Pelo contrário, ele as precede no nível da ação. Podemos escolher pensar ou não pensar, querer ou não querer. O livre-arbítrio, a liberdade entendida como poder de escolha entre contrários, perdeu o seu apoio na natureza. O que eu quero dizer com isso? Voltando àquele esqueminha que eu apresentei antes. Eu até fiz assim: sentidos externos, sentidos internos, intelecção, deliberação, sentimentos, ação. Então, veja, eu disse, a liberdade está conectada com a razão está conectada com os sentidos. Então, a nossa natureza é livre, por quê? Porque a gente tem a capacidade de escolher o singular, o concreto. Mas não se reduz à pura indeterminação, à pura capacidade de escolha. E ela só existe num ser na natureza.
E tudo que há na natureza é determinado. Por quê? Porque não sou eu quem dou as leis da natureza, elas me precedem. A natureza precede. Então, admitir isso exige uma certa humildade, porque existe algo que não me foi dado e que eu posso agir contra se eu quiser. Mas vai ter o seu preço, porque a natureza tem a sua força própria, independentemente de mim. A natureza tem as suas leis, mas eu sou livre, verdadeiramente livre. Agora, se eu digo assim, não existe natureza, eu livremente faço o que eu quero, independentemente de qualquer ordem natural. Então, eu erigi a liberdade em algo que precede a natureza. Eu fiz o contrário, o caminho inverso. Começo pela ação. No princípio era o agir. No princípio era o existir. E não o ser, né? No sentido de corpo, alma, inteligência, vontade, liberdade. Então, ao invés de o saber dos antigos, seguir a natureza, olhar a natureza, contemplar a natureza, agir segundo a natureza, integrar-se com a natureza, tudo isso vai embora. É assim, domina a natureza, você pode, você é livre. E isso não tem nenhuma, digamos assim, restrição. Por quê? Porque eu que faço a natureza, eu que erijo a natureza, eu que decido por minha conta. E ele entende, o Ockham, que Deus é mais ou menos assim, é o puro arbítrio, a pura vontade. Então, ele, por acaso, ele deu esses mandamentos, vamos obedecer. Mas se ele quisesse dar outros, perfeitamente, porque ele é tudo, ele faz o que ele quer. Então, a gente, humildemente, obedece, mas isso não tem nada a ver com racionalidade. Dá para perceber aqui as derivações? Sim. Então, olha que interessante, gente. Ockham afirma que a pessoa pode escolher indiferentemente entre ser feliz e não ser feliz, preservar ou não preservar a sua existência. A natureza deixa de ser o apoio da liberdade. É, pelo contrário, subordinada à escolha, sendo inferior e exterior a ela. Então, essa cisão, né? A máxima dos antigos, segue a natureza, perde sentido. A nova visão que emerge é o dominare natura. O ideal é dominar e submeter a natureza. Tudo bem? Deu para captar aqui essa visão do Ockham? E aí a gente vai, então, para o tema do eudaimonismo.